Boa noite. Deixa eu fixar aqui o tema. Deixa eu ver aqui. Fixar. Boa noite, Jaque. Boa noite, Andréia. Eu vou testar o microfone, porque quando eu inicio a live já com ele conectado, ele não funciona. Vou ver se vai. Dá para me ouvir? Tô aguardando o feedback de vocês. Oi, Jaque. Meu áudio tá bom? Dá para ouvir? Ah, que ótimo. Então, boa noite. Como estamos recebendo novos seguidores e pessoas que querem aprender um pouquinho mais sobre emoções, a nossa live de hoje é um começar pelo começo. Ai, que bom que o áudio tá ótimo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que significa emoção, o conceito dela, o que é emoção, o que é sentimento. É a mesma coisa, são as coisas que são diferentes. Enfim, a gente vai conversar sobre como tudo começou. essa temática, né? Agora em dezembro, a Escola de Pedagogia da Infância vai fazer 1 ano já, graças a Deus. E foi justamente em dezembro que iniciamos essas reflexões direcionadas para esse lado mais emocional. Então, a gente vai estar relembrando toda essa caminhada. Enquanto isso, eu já convido vocês para compartilhar esta live. Eu também vou compartilhar. Compartilhar. Também estou compartilhando. Vamos também convidar a Josi. Boa noite. Boa noite. O áudio está ok para você? Tá tudo bem. Tudo certo. Coisa boa, né? Mais uma noite aqui, transbordando, né? Que maravilha. E boa noite a todos que estão presentes. Boa noite, né? A nossas companheiras, nossos companheiros de quinta-feira à noite, né? A gente está aqui sempre, todas as quintas, às 20 horas, compartilhando um pouco mais, né? Tentando nos desenvolver um pouco mais, falando sobre as nossas emoções, que é algo assim que a gente precisa muito no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, no nosso trabalho, em tudo, né? Para a gente ser uma pessoa melhor a cada dia. E é esse o nosso objetivo e o que nos anseia, né? É transbordar um pouco do nosso conhecimento para vocês. Isso muito nos alegra. Chega quinta-feira, a gente está mesmo cansada, porque o nosso trabalho não é nada fácil, né, Sandra? Mas a gente vem assim com o coração feliz, agradecido, né, por poder entrar no lar de vocês, por poder compartilhar, por poder estar aqui. Isso é maravilhoso. Gratidão, gratidão. É muito bom ter a companhia de vocês. Mesmo. E não esqueçam de compartilhar. Vamos compartilhar para que mais pessoas possam, né, ser atingidos também por esse conteúdo que é muito bom e muito valioso.
Vamos lá, vamos compartilhar. Para falar sobre as emoções algo assim que é difícil, né? É difícil. Quem nunca sentiu assim um coração apertado, aquela falta de ar, ou aquela vontade assim, parece que tu tá flutuando, né? Aquela sensação de um bem-estar tão grande que parece que tá flutuando, assim, parece que o coração tá tão grande, o mundo tá tão lindo. Quem nunca sentiu isso? E só que você conseguiu nomear, né? Você conseguiu saber o que realmente estava sentindo? O que realmente eram aquelas sensações que você estava sentindo? Você conseguiu nomear? Me conta aí se você conseguiu já, não passou por alguma situação assim, né? Que você, eu tô assim com um aperto no peito, mas não sei o que é, né? Já aconteceu contigo, Sandra? Tá com um aperto no Várias peito, vezes. assim. Mas não sei o que é. Eu tô assim, parece que eu tô flutuando. Essa é mais fácil, né? Essa é mais fácil a gente identificar, né? Quando tá com o coração, assim, quando parece estar flutuando, parece estar vendo tudo cor-de-rosa, né? Essa é bem fácil de identificar. Mas e as outras emoções? Será que a gente consegue identificar? Será que quando a gente sente, a gente sabe identificar, sabe nomear, sabe... Hã? Será? É sobre isso que a gente vai falar. Sobre isso que a gente quer transbordar. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente conhece, mais a gente identifica, mais a gente se apropria, mais a gente consegue lidar com as emoções, né? Então isso é fundamental. E quero saber, quem é que sabe realmente identificar as emoções, saber o que realmente está sentindo. Várias Vamos ver. etapas, né? Saber o que está sentindo, além de nomear, perceber o que gerou, qual foi o gatilho, né, que Isso. gerou essa angústia ou esse coração leve, né? O que foi que provocou Aham. você reagir dessa forma. Então, a palavra emoção, né, ela é do latim, que é do latim mover, que é movimento. Boa noite, carinho. Movimento, ou seja, as emoções elas faz, né, a gente reagir de alguma forma, algum comportamento, né? Então, ela está diretamente relacionada ao nosso comportamento, ao nosso mover, ao nosso agir. Então, já Isso. vamos começando por esse significado, por esse conceito. Então, emoção, movimento, né? Da vida, né? Como foi lá no início, né? Em 1872, Darwin começou a observar que alguns comportamentos, algumas demonstrações emocionais nossa era parecida com algumas outras espécies. Por exemplo, a raiva nossa, ou quando algum animal estava também com raiva. Então, ele começou a estudar as expressões. Então, lá no início, muito tempo atrás, era assim que iniciou esses estudos. Então, pelas expressões será que essas expressões são universais? Será que todos sentem essa raiva, o nojo, o medo, enfim? Essa é a nossa reflexão, né, introdução, para a gente refletir um pouquinho sobre as emoções. Isso aí. E essas emoções, elas realmente são universais, né? Elas acontecem com todos, só a maneira de expressar isso, ela pode variar um pouco, né? Por causa da cultura, por causa de experiências, né? E eu tenho uma experiência, por exemplo, com barata, que é diferente da experiência da Sandra. Eu tenho experiência do escuro, diferente da experiência da Sandra com o escuro. Então, o que às vezes me causa medo, para a Sandra pode causar nojo. O que me causa nojo pode ser... Então, cada um tem a sua experiência, né? O medo é uma reação igual. Todo mundo sente medo. Só que como a gente expressa esse medo e o que causa esse medo é que pode variar de pessoa para pessoa, né? É isso aí, pessoal. Dando boa noite. Vamos, ó, quero ver
pessoal contribuindo, pessoal perguntando, questionando, para a gente, né, ter mais o que contribuir mesmo. Às vezes a gente está falando aqui e a pessoa está ali com uma perguntinha, né, na cabeça, pode mandar que a gente vai responder. Ou até mesmo para saber se está fazendo sentido, se está muito... Isso, está fazendo sentido, além do que vocês conseguem... porque como eu e a Josi repetimos isso várias vezes, né? Então parece que está simples e na verdade pode estar um pouco complexo ainda, né? A Ju deu boa noite. Boa noite, Ju. Boa noite, Rodrigo, Ivete, Carlinhos, Miral. Boa noite para todos. Então, quando a gente, né, nós que temos filhos, né, a gente, quando tá passeando, olha ali, filho, isso ali é uma árvore, e a árvore tem a raiz, e tem os frutos, olha, ela tem a folha, que tem não sei o quê, que tem a função disso, que tem a função daquilo. Aquilo lá é um banco, lá na praça é um banco, a gente senta, a gente conversa naquele banco. Né? A pessoa, né, quando a gente menor a criança, a gente vai explicando para que serve as coisas. Isso aqui é uma cama a gente gosta de deitar. Isso aqui é uma rede, a rede é boa para dormir, um sono gostoso. Né? Então a gente vai explicando para a criança para que serve, os talheres, o copo, né? Tudo a gente vai explicando para a criança o que serve, para que serve. E o nome de cada utensílio, de cada coisa, né, que nos rodeia. Só que quando a gente vai para o interior, né, para o nosso interior, para os nossos sentimentos, será que você nomeia? Será que você explica para o seu filho, para a sua criança, para o seu aluno, o que é que ele está sentindo? Né? Por que é tão difícil, Sandra? Porque para poder ensinar nós temos que saber, né? E não é um conteúdo que mesmo. normalmente está no currículo, né? As emoções de cada uma, principalmente as 5 emoções de base. E quanto mais a gente se apropria, mais a gente consegue ensinar para as pessoas que nos rodeiam. Isso mesmo. Foi feito, já falei isso em algumas lives, mas retorno a falar que eu acho fundamental, né? Que quando foi feito um estudo nos Estados Unidos com presos, né? Eles descobriram que o vocabulário emocional desses presos era muito reduzido. Ou seja, quando eles estavam felizes, eles brigavam. Quando eles estavam tristes, eles agrediam. Eles respondiam com agressividade. Quando eles estavam com nojo, o que acontecia? Eram agressivos. Quando eles estavam com raiva, pior ainda, né? Então, assim, todas as emoções que eles sentiam, eles respondiam da mesma forma, com agressividade. Então, tudo aquilo, eles não conseguiam discernir, não, eu estou triste, eu vou ficar quietinho, eu vou pensar um pouco, refletir sobre o que eu fiz ou o que o outro me fez. Não, ele respondia na agressividade. Né? Quando um bebê nasce, né, ele não sabe, não consegue controlar suas emoções. Então, quando ele está muito feliz, o que ele faz? Ele morde, né? Se pega a mãozinha da mamãe, põe na boca e morde, e chuta e fica muito feliz, ele não consegue se controlar, ele fica se batendo, né? A perninha e os bracinhos, eles ficam se batendo. Então, aquilo ali, ele consegue externar que ele está feliz daquela forma. Quando ele está triste, o que acontece? O mesmo. Não é? Ele bate perna, ele bate braço, ele morde, ele está irritado. Quando ele está triste, quando ele está feliz, quando ele está com raiva, quando ele está com medo, é tudo a mesma coisa. Então a gente precisa o quê? Inserir para essa criança, para esse ser, né, que está em desenvolvimento, o que são as emoções. O que ele está sentindo? Percebe? Então, a gente precisa dizer, olha, filho, claro, conforme a idade, conforme ele vai crescendo, né? Olha, filho, agora você está triste, né? O carrinho quebrou, o brinquedo quebrou, a vovó não veio, não pôde vir esse final de semana, você está triste. E a gente está tudo bem ficar triste. A mamãe também fica triste, sabia? A professora também fica triste, você sabia? A mamãe deixou você na escolinha hoje e você está triste, está chorando, né? E está tudo bem, a gente vai ficar triste um pouquinho, mas daqui a pouco a mamãe já volta e a gente volta a ser feliz.
né? Então a gente precisa ensinar esse vocabulário emocional, assim como a gente ensina como utilizar os utensílios, os objetos do dia a dia, né? Como usar, assim a gente precisa também inserir esse vocabulário emocional para as crianças, que elas vão saber como usar. Né? Algum comentário? Ainda não, eles estão bem quietinhos, vão botar comentários sobre as Ai, emoções ai, de ai. vocês. Vocês desde quando começaram a ouvir um pouquinho mais sobre emoções e tudo mais, e principalmente nesse período que a gente está passando da pandemia, né, o quanto tem afetado a emoção de vocês, a emoção que vocês têm um pouco mais de dificuldade de lidar. Então, emoção, o termo um pouco mais técnico, né, é uma reação fisiológica que ocorre no corpo de cada um, conforme um estímulo. Por exemplo, passou algo preto, alguma coisa escura muito rápido aqui no quarto. Então, esse foi o meu estímulo, né? E o meu corpo vai ter uma reação fisiológica. O que é uma reação fisiológica? Meu coração vai disparar, a pupila vai dilatar e na minha cabeça vai procurar várias informações do que pode ser isso, né? E eu vou reagir antes de raciocinar. É uma coisa que é muito rápida, porque a emoção, ela é feita também para proteger, né? Ela é primitiva para proteger. Sim. Então, se lá na época das cavernas viesse algum animal que pudesse ser muito perigoso e parasse para... Deixa eu ver como é que tá a temperatura do vento, a velocidade dele, a linha, deixa eu calcular, deu pronto, já foi comido. Já era, acabou a vida. Então, por isso que a emoção é isso. Tu reage muito mais antes do que tu raciocina para ver se aquilo é ou não perigoso. Então, já vai vir a mensagem, pode ser uma barata. Barata, eu não me dou bem com baratas. Então, eu já vou reagir para aquilo. Sem eu pensar que eu estou no meio de uma live, né? Provavelmente pode acontecer acidentes. Enfim, eu reajo para me proteger. Então, estímulo. Então, por isso que ele é algo muito, muito particular, que para mim pode eu reagir dessa forma e às vezes aparecer a mesma barata dela e ela vai estar bem tranquila e serena, porque cada um reage de uma forma e despertar o medo, o pavor, na Josi talvez no máximo um nojinho, bem tranquila, sabe? Então, emoção é isso. Você foi estimulado de alguma forma e reagiu com aquela emoção. E, às vezes, é importante, quando a gente começa esse processo de autoconhecimento, é descobrir qual é o gatilho, né? O que gerou aquilo no meu corpo, porque nem sempre algo tão nítido, né? Nem sempre é uma barata que está ali, visível, é algo que você tem que se conhecer para saber o que gera aquela emoção em você. É isso mesmo. Então, as emoções, né, de base, elas são todas para sobrevivência, né? Eu fiquei pensando, porque tem 5 emoções e uma só que ela é boa de se sentir. As outras não são tão legais assim, mas todas são para sobrevivência. E a alegria, será que é para sobrevivência, Sandra? Será? Quem aí me coloca aí? Será que a alegria é para sobrevivência também? Coloca aí, vamos ver quem é que sabe. Eu acabei de responder, né? Todas são para sobrevivência, mas por quê? Como que a alegria vai me fazer sobreviver? Né? Quem é que não gosta de ficar perto de pessoas que são alegres? Né? Então ela é acolhedora, né? Então ela precisa, né? Se você está perto de uma pessoa que é alegre, está feliz, né? Você vai conseguir até mesmo de uma forma de perpetuar a espécie, né? Se você se simpatiza com uma pessoa que é alegre, que é uma forma de sobrevivência. Você vai ficar perto de uma pessoa. Então é bom ter 2 do que ficar só. Então a outra pessoa também vai te ajudar na sobrevivência, né? No cuidado, né? Na tua proteção, como, né, os esposos, as esposas estão juntos. Então tudo isso faz com que a gente sobreviva, né? Sobreviveu até aqui, através das nossas emoções. Perpassou por toda a história da humanidade, as emoções acompanham a cada passo. Né? Mesmo, temos contribuições. A Ju botou, muito bom esse tema, meninas. Estou explicando para a Ana. A Ana está com quantos anos mesmo? Eu sei que deve estar na primeira série, está com 6, 5, a filha da Ju. E é legal que desde pequena ela já está aprendendo, né?
E a Ju também botou. Isso. Quando eu falo pra ela, tu está triste? Ela responde, eu não sei. Mas é ruim ficar triste? Ela botou ali uma Isso. reflexão. A Jaque falou sobre a barata, que também domina ela. A Ju complementou, show meninas, parabéns pelo tema. Eu acho que é. A Jaque botou pra sobrevivência, alegria também. Ah, tem 4. Ela tinha mais, Ana. Esse é bem bom, desde pequena, você tá falando. E o cérebro, ele tem algo muito protetor, né? Então, cada vez que a gente passa por uma vivência e nomeia aquela vivência, né? Cria um sentimento dela como algo negativo ou a palavra ruim, quando tu tiver que vivenciar de volta, ele vai te proteger para evitar a qualquer custo que tu passe por aquele sofrimento de novo. Então, às vezes, só mudar um termo, como a gente estava falando agradável e desagradável, já muda muito. Tudo relacionado à emoção, né? Quando a gente taxa, né, a tristeza de ruim e tiver que passar por um luto, por uma perda de algo, e você provavelmente vai querer repelir aquilo e vai dizer não tô triste, tá tudo bem, e tu vai lutar mesmo sem saber, mesmo se você não tendo nem força, tu vai lutar porque o teu cérebro aprendeu que aquilo é ruim, que aquela emoção ficou apelidada de ruim, e ele vai fugir com todas as forças daquilo, né? Então, quando você consegue ir mudando o teu hábito e colocar, é uma emoção agradável, não é tão agradável, é desagradável, porque desagradável é intolerável, né? Ainda vamos passar, não vai ser tão agradável, mas a gente vai passar. E é essa a intenção, é tu passar pela emoção, tu pensar, sentir intensamente ela, aprender a mensagem que tu tem com aquela vivência e bola pra frente pra próxima emoção, porque a vida é assim, né? Ela não é só uma emoção, né? Não é uma linha reta. É altos e baixos, agradáveis e desagradáveis, então acho que isso já é uma dica muito importante. Então, tentar mudar o vocabulário, né? Uma emoção um pouco desagradável, né? Mas importante. Todas são importantes, todas são fundamentais. Por isso que elas existem. É verdade. É engraçado como falaste, sobre o vocabulário, como nomear, né? Às vezes a gente está tão irritado, vontade assim de explodir. Mas se você pensar, não, eu estou um pouco frustrado, um pouco... tirar um pouco a raiva, né, que é pesado, colocar uma palavra mais amena, uma palavra, você já vai, o seu corpo já vai ficar mais calmo, sabe? Porque o que a gente fala tem muito poder. A minha avózinha, que Deus a tenha, ela sempre falava, minha filha, as palavras têm poder, as palavras têm muito poder, as palavras são profecias, né? Paulo Vieira também fala isso, né? As palavras são profecias autorrealizáveis. Então, e a física quântica também já provou isso. Então, o que a gente fala, a gente tem que cuidar. Então, se a gente ameniza um pouco a situação, aquela situação vai ser amenizada, né? Então, isso é muito importante a gente ter isso em mente sempre, né? Mas é como mágica, Josi? Se eu escutei te falar nessa live, amanhã eu vou pegar e vou dizer, quando eu tiver com uma crise de raiva com o André e com o Bernardo, eu vou dizer, estou menos irritada, e simplesmente vai mudar assim da noite pro dia, 24 horas. Seria bom, né? É todo um processo. E até mesmo a gente, né, trabalhar as emoções, nós que já estudamos há algum tempo, já viemos estudando, né, Sandra, é difícil para nós também. Tem momentos que tem ainda uns gatilhos que a gente tem que parar, porque se não parar um pouquinho e pensar, a gente sai do salto mesmo, a gente perde a paciência, e a gente tem que trabalhar em iluminação todos os dias. Não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque o nosso cérebro o que ativa o cérebro? As emoções são primitivas, né? Então, as emoções são desencadeadas lá na amígdala, né, cerebral, né, Sandra? Nossa estudante de psicologia vai me acompanhando, né? É a amígdala cerebral. Então, aquilo ali são milésimos de segundo para ativar a reação. Né? Então, são milésimos de segundo que vai reagir, o corpo vai reagir àquele estímulo. Então, por isso que a gente precisa saber o que vai fazer quando cada situação ocorrer. Né? Já ter novas conexões, novos caminhos neurais para responder a essa experiência de uma forma positiva, de uma forma não agressiva, né? Então, a gente precisa fazer
pensar sempre antes. Por que contar até 10? Por que eles sempre, as pessoas falam, respira fundo, conta até 10 e depois você reage? Porque nesse meio tempo o seu cérebro já arrumou outra resposta para dar, a não ser aquele de correr ou fugir. De fugir ou lutar, né, na verdade. Então, porque essa é a resposta que a amígdala manda fazer. Porque quando tem essa reação, o seu cérebro manda um monte de hormônios para o corpo, adrenalina, cortisol, para quê? Para que você vá lutar, tenha energia para lutar ou para correr, né? Então, tem esse tempo para você parar e pensar. Tem contribuições? Temos duas. A Ju botou, estou trabalhando com a Ana a técnica da respiração. Quando ela está triste e tem resolvido muito. Ela até tem uma boneca que estimula o yoga e trabalha a calma. Realmente, Ótimo. A respiração auxilia bastante, né? Em todas, né? As emoções. Né? E a tristeza, ela é importante, né? Claro que vai ser um processo para a Ana e com todos nós, de conseguir entender a função, né? Para que serve a tristeza? Quem é que inventou a tristeza? E né, a função dela é isso, é a única emoção que te deixa mais sem movimento. Lembra que emoção é movimento, e quando tu tem tristeza parece que a tua vida está sem emoção, sem movimento, sem vida. Então tu tende a ficar mais quietinha, talvez com os ombros mais encolhidos, né? Mais voltado para dentro de si. Se tiver a oportunidade de ficar só deitada, sem movimento, no escuro, quietinha. Então, se a gente consegue perceber que a gente precisa passar por todo esse processo para poder aprender o que a emoção da tristeza tem te ensinar naquela vivência, é bem importante, porque a função da tristeza é essa, é de causar reflexão. É tu parar, passou por alguma situação, discutir com a Josi, então provavelmente eu vou ficar triste, eu vou refletir. Eu tenho culpa. Então eu vou lá e vou pedir a famosa desculpa. Então eu vou refletir. Então a pessoa que repele a tristeza a todo momento, ela dificilmente pede desculpa. Ela dificilmente se preocupa com o que vão pensar. E às vezes parece que a pessoa é bem resolvida, mas na verdade ela foge da tristeza, ela não reflete, ela não faz, ela vai atropelando todos e todos e parece ser a forte, mas na verdade ela só não quer a tristeza, ela não quer vivenciar a tristeza. Então tá tudo bem sempre. A tristeza, ela tem essa função, e quando a gente consegue aprender a função dela, parece que ela tem um significado diferente, ela tem um olhar diferente. Pelo menos comigo tem sido assim, desde que eu aprendi a função dela, eu tenho lidado um pouquinho melhor, mas estou aprendendo ainda. A tristeza, para mim, de todas as emoções, é que eu ainda tenho mais aprendido sobre ela. É importante a gente lembrar também que tem pessoas que são sanguíneas e coléricas, que são a emoção que é gerada quando na frustração é a raiva, né? Ela dá aquela ira, vem a ira, né? Aquela ação mesmo. E tem as pessoas que são melancólicas e fleumáticas, que são da tristeza, né? Tem escritores que classificam como pessoas da tristeza e pessoas da raiva, né? Crianças da tristeza e crianças da raiva. Então é interessante a gente cuidar com isso para lidar, né? As crianças que são mais da tristeza tem que cuidar para a gente saber lidar direito com isso, saber a importância da tristeza, mas saber também a importância de fechar esse ciclo, como a gente sempre fala aqui, né, Sandra? Fechar o ciclo para que não se perpetue muito tempo na tristeza ou muito tempo na raiva, né? Que também é importantíssimo. Vocês sabiam, só uma informação aqui para nós, aqui eu estou com dificuldade em visualizar os comentários, tá, Sandra? Tu vai me falando. Eu não sei o que tem, que não tô. Então, quando a gente está com raiva, o que acontece? Nosso corpo é inundado com cortisol, adrenalina, aqueles hormônios do estresse, né? Então, quando isso nos inunda, ele demora em torno de 48 horas para sair. Então, aí eu fico imaginando, né? A gente, quando não consegue lidar com as emoções, vai ficar 48 horas com esse hormônio, essa carga, né, de estresse no corpo. E será que a gente vai ficar 48 horas
sem outro pico de estresse, né? A vida como é, corrida e cheia de altos e baixos, será que a gente vai ficar 48 horas, né, sem estresse até esse pico cair? Ou nós vamos continuar? Aí por que quando a gente está muito estressado, tem uma vida muito estressada, está com, né, uma sobrecarga muito alta, acontece de cabelos cair, a gente cai a imunidade, né? Fica com quando se machuca, demora a cicatrizar. Por quê? Porque todo a corrente sanguínea mesmo, ela vai para o corpo, para as pernas e para as mãos. Entende? Então não chega fluxo sanguíneo lá no cabelo, onde cai o cabelo fica frágil, o cabelo, né, não fica sem vida, a unha quebra, enfim, vai. E segundo alguns estudos, até as funções regenerativas do nosso organismo, elas param de funcionar. Porque, opa, aqui é um momento de sobrevivência, então vai parar tudo. Né? Se tinha aquele machucado ali, ele vai parar, não vai mais cicatrizar tão cedo, enquanto o meu corpo não se regular e conseguir mandar o sangue para todo o corpo. É muito interessante isso, né? Porque a gente não para pensar, né? Então, a gente, quando está com sobrecarga de cortisol, de adrenalina, todo aquele estresse, aquela raiva que a gente passou no trabalho, ela demora 48 horas para sair do nosso corpo. E vai acumulando, né? Porque a gente não passa 48 horas sem ter outro estresse, outro pico de estresse, outro com a vida que a gente leva. Então a gente precisa, quando a gente não consegue lidar com as emoções, não aprendeu ainda a lidar com as emoções, a gente corre um grande risco, né? De ficar doente, de gerar outras doenças, além das mentais mesmo, né? De ansiedade, né? O estresse em si. Então a gente precisa gerir bem as emoções para cuidar da nossa saúde, né? Porque é de dentro para fora. E isso também reflete também nas crianças, né? Aquela criança, e também quando a gente percebe que quando a gente está com um nível de estresse muito alto, o que a gente faz? A gente caminha, ou se não pode lutar ou correr, né? A gente balança a perninha, né? Bate com a caneta no papel, a gente tenta se autorregular, tirar o estresse, né? Então a gente precisa cuidar com as emoções. Tudo perpassa pelas emoções. O nosso relacionamento, o nosso trabalho. Se a gente não cuidar com as nossas emoções, a gente estraga os relacionamentos, estraga, né, o trabalho que era para ser feito com mais delicadeza, a gente consegue estragar porque a gente está muito nervosa, a gente está muito ansiosa, a gente está muito, né? Ou às vezes o medo da apresentação, né? A gente consegue estragar. Então a gente precisa cuidar com as emoções, lidar com elas, aprender a lidar com elas e passar isso para os nossos filhos. Senão, quando eles forem grandes, eles não vão conseguir aprender a lidar, né? Vai ser difícil. Verdade. Mesmo. E a Ju falou ali da respiração. Também lembrei sobre da raiva, né? Quando estamos na emoção da raiva, a respiração auxilia bastante, né? E existem várias técnicas, até principalmente para as crianças, lúdica, né? Como a respiração do dragão, o balão, a dinâmica do balão, ou o próprio balão da raiva. E quanto mais a criança respirar, ela primeiro que vai voltar para a atenção plena, que se fala, né? Está aqui e agora, e também tentar tirar do foco, né? Se for a situação, estiver disputando um brinquedo, alguma coisa assim, tentar tirar do foco, respirar, acalmar o coração, e auxilia bastante esse exercício da respiração. Esses exercícios, já vou comentar um pouquinho aqui, está num grande curso, maravilhoso, que nós vamos apresentar na semana que vem. Tá? Está no forno, saindo do forno, quentinho, lindo, 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 com todas essas ferramentas para vocês lidarem com as crianças, né? Tanto pais quanto professores. Né? Tá lindo, tá? Show de bola. Né? Já apresentei o roteiro para algumas pessoas e elas se apaixonaram. Né? Então, assim, estão só esperando
ser lançado o curso para comprar. Então, fiquem ligados, a gente vai fazer uma promoção bem legal para quem nos acompanha, né, Sandra? E vai ser show de bola. A gente vai apresentar semana que vem, tá? Vai ser show. É 100% online. Para os professores tem um roteiro todo baseado na BNCC, alinhado com a BNCC. Tudo perpassa pelo dia a dia da educação infantil. Então, assim, é show, é lindo, lindo, lindo. Então, vou esperar. Semana que vem a gente vai lançar esse curso, tá? É lindo. Tá show de bola. Conta com a colaboração de todos para ajudar a gente a divulgar, porque por mais que quem não atue na educação infantil gostaria de aprender um pouquinho mais sobre as emoções, ele é perfeito, porque ele explica bem de maneira didática, eles põem todos esses recursos, tem esse do dragão, a respiração do dragão, tem o boneco da raiva, nossa, são mais de 30 videoaulas, bem didático, bem fácil, compreensão, é bem parecido assim com esse bate-papo que a gente faz, mas também ele é mais rico porque a gente apresenta cada uma dos recursos. Nós trouxemos, nós disponibilizamos o PDF, então, para poder elaborar, essa imprimir e aplicar. Bem legal mesmo. Isso, é interessante que vem tudo pronto, é só aplicar, só brincar com a sua criança, só se divertir ali e ela já vai aprendendo, né, como fazer, como lidar com as emoções. É show de bola, gente, tanto para professor quanto para pais, vai ser bem interessante, tá? Podem ter certeza, é lindo, lindo. O curso ficou, assim, do nosso coração, né, Sandra? Eu gostaria muito de, lá no início da nossa caminhada, ter tido um curso assim, tão detalhado, assim, tão feito com tanto amor. Mas então, algo também que acontece bastante é misturar, né, o que é emoção e o que é sentimento, né? É a mesma coisa, não é o que um tem que o outro não tem. Então, o sentimento, ele ocorre depois da emoção, né? Porque a emoção a gente não tem como controlar. Isso é algo que muitas pessoas também falam. A gente não controla a emoção. A gente não tem como apertar um botão e dizer a raiva não vai mais fazer parte da minha vida. Não controla, mas a gente consegue aprender a regular nosso comportamento, né? Se hoje com raiva eu explodo, às vezes sou violenta, né? Então, na medida que eu vou elaborando ela, eu posso, quando estiver raiva, tentar usar alguma técnica, né, de respiração, tentar me afastar daquela situação, tentar avaliar o que está acontecendo e aí sim reagir de forma mais assertiva. Demora? Demora. É um processo? É um processo. Não existe mágica, tudo é um processo. Então, isso então são as emoções. Já o sentimento, depois que você passa por uma vivência, né? Passei por essa vivência da barata, eu elaboro ela como me causando medo. Então, eu vou dar o tom, vou dar o significado para essa vivência de medo, né? Então, passei pelo medo, por essa emoção, e daí o sentimento ele vai ficar fixado em mim. Então, quando eu tiver esse estímulo, eu vou estar vivenciando isso. Agora, passando para o sentimento, né? O sentimento é algo que ele já teve esse sentido, né? Eu sinto amor, né? Então, cada vez que o André se aproxima perto de mim, meu coração dispara e eu dei um nome para aquela vivência de paixão. Eu estou apaixonada. E o sentimento, sim. Eu consigo escolher se eu quero ou não falar, né? Tem pessoas que podem passar por um bom tempo sem se declarar. Estou ali convivendo com a pessoa, meu coração tá... Consigo esconder, né? Eu consigo dar uma disfarçada. Agora, já a emoção, dificilmente você vai conseguir, porque ela é muito forte, né? Ela reage fisiologicamente no teu corpo, então tu não tem como evitar isso. Agora, já o sentimento, não. Ele é algo que dá para tu esconder, ele pode ser mais duradouro, né? A emoção tem só segundos que reage no teu corpo, assim, de forma mais intensa, né? E até para poder eliminar totalmente aqueles hormônios. Mas essa é praticamente a diferença. Então, uma é uma reação que tu não consegue evitar, né? É algo automático, e o sentimento não, é algo mais racional, é algo que tu botou um nome naquilo, que provavelmente só para ti tem aquele significado tão intenso, para uma outra pessoa, a paixão, por exemplo, né? Eu vou sentir paixão, né, pelo André. Uma outra pessoa, espero que não sinta, né? Enfim, cada um tem um sentimento diferente. Tá bom, não foi um bom exemplo.
Mas o sentimento, ele é único para cada um, então é mais ou menos para vocês poderem entender. Uhum. Tá bom, a gente sabe que tu és apaixonada pelo André. Tá bom. 18 anos só. Não, mas é bem interessante essa colocação, porque cada experiência, né, a gente dá um nome, dá um significado, e é isso que a gente precisa passar para nossas crianças, para que elas saibam o que elas estão sentindo. Ah, você está sentindo quando a criança está pulando, ganhou um presente, você está feliz, você está alegre, isso se chama alegria. Olha só que legal, que gostoso que é sentir alegria, né? E isso é muito bom. Olha só o seu rosto, fica brilhando o seu rosto quando você está com alegria, olha só. E quando ela está com raiva, está sentindo raiva porque o amiguinho pegou um brinquedo dela, né? Ou, para nós adultos, furou um pneu do carro e a gente estava atrasado para ir para o trabalho, né? Dá aquela raiva. Olha no espelho, como é que você está? Como é que é a sua afeição? Como é que fica o seu corpinho? Olha só, né? Você fica desse jeito, isso aí é raiva, né? Como é que a gente vai lidar com essa raiva? Como é que você vai externar essa raiva sem prejudicar o outro, sem prejudicar você mesmo, nem o ambiente? Como? Então, todo esse trabalho, nesse curso, a gente explica bem certinho como, o passo a passo de como a criança deve fazer. Tá? O curso se chama Trilha das Emoções. Por que a Trilha das Emoções, Sandra? Porque a trilha não é um caminho pronto, né? Quando tu vai fazer uma trilha, já tem lá um asfalto, é tudo plano. Não, né? Geralmente é num morro, no meio do mato. Às vezes tu vai ter que abrir um pouquinho mais o caminho. E é assim, as emoções é assim. Tu vai passando dia após dia e você vai organizando a sua trilha neural para responder de outra forma, e dali em diante o caminho, quando vai passando muito pelo caminho, o caminho vai ficando melhor. Opa, já não tem tanto desnível, já vai ficando melhor, né? Então, e assim você vai respondendo de uma forma mais assertiva a cada emoção. Então, a trilha das emoções é assim, vai te ensinar a entrar na mata das emoções e responder de uma forma assertiva, de uma forma mais amorosa. Só mesmo, dando uma água na boca para vocês. E é como se eles entrassem nessa trilha sem kit de primeiros socorros, né? Com a cara e com a coragem. Na medida que eles vão trilhando, eles vão ganhando uma garrafinha de água, um exemplo, né? Uma bússola, e assim vai auxiliando eles um pouco, e até concluir a trilha eles vão ter muitos recursos que vai, com certeza, mudar, né? Essa forma de pensar sobre a emoção, reagir, comportar nos diversos ambientes que a pessoa está, né? Muito importante mesmo. Temos um comentário. Isso mesmo. Aqui botou. A Bíblia já fala que o coração alegre embeleza o rosto. Né? Isso mesmo. Isso mesmo. Então a gente precisa, né, saber como reagir. Né? A Bíblia fala, tem muitos exemplos de pessoas, de situações que reagiram, né? Pagar o mal com o bem, né? A Bíblia fala, né? Pagar o mal com o bem. Como que eu vou pagar o mal com o bem? Trabalhando as minhas emoções. Como que eu vou... A Sandra veio aqui, falou um monte de coisa pra mim e brigou comigo e eu vou pagar com o bem, vou fazer o bem pra ela? Como assim? Né? Trabalhando na iluminação, trabalhando as emoções. É fácil? Não, mas é possível. Sempre é um passo de cada dia, estou sempre evoluindo e a gente consegue, tá? Mais uma contribuição, a nossa pequena seguidora Letícia botou que estamos lindas, são seus olhos, Lê. Ai, que lindo! Obrigada! Quem é que falou? Letícia. Letícia, beijo no coração, Letícia. E é assim, a gente vai trabalhando sempre, é um constante, né? A gente, como eu já falei no início, nosso organismo ele foi programado, né? Nosso cérebro foi programado para reagir no automático. Né? A nossa amígdala ela foi programada para lutar, para correr,
né? Para fugir, para estar em ação de uma forma bem primitiva. E depois a gente vai trabalhando essas formas de reação, né? Conforme a gente vai pensando as possibilidades. Olha, a Sandra me falou aquilo porque talvez lá na casa dela, ela brigou com o André, que é a paixão da vida dela, né? Ela brigou com o filho, deu algum problema no trabalho, então ela estava assim, precisava descontar em alguém e ela me achou confiante o suficiente, porque ela se sente bem do meu lado e ela achou que poderia descarregar em mim, né? Que geralmente quem é que a gente mais magoa? Quem mais a gente ama? As pessoas mais perto, né? Então, que as pessoas que a gente mais confia, que a gente, quando vê assim, eu posso explodir com aquela pessoa que daqui a pouco a gente vai passar e daqui a pouco vai se abraçar, vai se beijar, vai estar tudo bem, né? A gente faz isso. Então, por isso que a gente precisa trabalhar as emoções e todo dia a gente vai evoluindo um pouquinho, né? A Jaque contribuiu. As emoções são difíceis de controlar. Reagir, né? De aprender como reage. A emoção a gente não controla. O comportamento sim, a emoção não. Eu luto todos os dias. Minha personalidade sanguínea. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esses termos bonitos que a Josi falou, que eu também estou aprendendo, é temperamento, a palavra para eles poderem pesquisar um pouquinho mais, Josi? Isso, temperamento, né? Uhum. Bem interessante. Legal mesmo. É muito bom a gente saber disso, porque assim, tem pessoas que você já presenciou, que você vai lá, briga com ela, em vez de ela explodir, chutar o pau da barraca e já dá um... Não, ela pega, senta e chora, né? Eu sou uma pessoa dessa. Se brigar comigo, eu sento e choro. Eu sento e choro, em vez de eu, né, explodir com a pessoa, né? Então, a gente precisa aprender a trabalhar isso também, porque não é legal. Porque eu tenho que dizer para o outro, olha, você me feriu e até aqui, chega. Né? Quem é mais da tristeza tem essa dificuldade de impor esses limites. Olha, você me magoou, você vai até aqui. Né? Então, a gente precisa se conhecer, isso é um autoconhecimento importantíssimo. Né? Então, e a pessoa da raiva, não, a pessoa da raiva também, ela precisa, ela invade o espaço do outro. Poxa, eu não quero nem saber se vai te ferir, se vai ferir o outro, eu vou falar mesmo e pronto, né? Então, opa, não é bem assim. Eu tenho que ter empatia com o outro, eu vou ferir a pessoa e depois, o meu melhor amigo eu vou ferir por quê? Né? Então, sempre pensar, eu sempre tenho as palavras de Montessori sempre na minha cabeça. Se vai ferir o outro, se vai ferir a mim mesmo, porque se ferir o outro que eu amo, eu vou ficar triste porque ele vai ficar triste comigo, né? Muitas vezes a gente estraga o ambiente porque geralmente quebra alguma coisa, bate uma porta e faz outra coisa, né? Então a gente precisa desse cuidado, né? Uma vez eu ouvi uma palestra do Paulo Vieira que ele conta uma história que um homem ele pegou e queria abrir uma porta. E ele pegou e chutou a porta e abriu a porta. Só que ele precisava apenas usar uma maçaneta para abrir a porta. Não precisava de mais nada. Entende? Então, assim, muitas vezes a gente, por não saber lidar, porque ele não tinha habilidades, talvez, de pensar, não, a porta deve estar só encostada. Vou testar outras possibilidades. Não, ele olhou a porta fechada, eu vou chutar a porta e a porta vai abrir, pronto. Né? Então, muitas vezes a gente faz isso, age no automático, né? E acaba ferindo. E a porta era a função de abrir e fechar, ela vai ter só aberta. Se a função dele era só abrir, conseguiu. E depois? Né? Então, se a intenção na hora, que geralmente quando a gente está com raiva é o quê? Magoar o outro, ferir o outro, deixar o outro no chão, no chinelo, né? Então, e depois? Né? Então, por isso que a gente precisa desenvolver habilidades socioemocionais para poder ter esse tipo de relacionamento. Vai melhorar o relacionamento, melhora a linguagem em si, né? A forma de se expressar vai mudar, o seu trabalho vai mudar. E é maravilhoso. Eu sou super fã das competências socioemocionais, sou apaixonada por isso.
nesse tema. Então a gente já está indo para os finalmente. Se tiverem mais alguma pergunta, podem colocar alguma contribuição. Queria só complementar, fazendo uma outra citação, né, de Paul Ekman, que é um psicólogo americano, que auxiliou no filme Divertidamente. Ele foi que estudou inicialmente as expressões, né? A raiva, o nojo, enfim, ele foi estudando cada expressão e associando ela a uma emoção. Então ele elencou 7 emoções que são chamadas hoje de emoções de base, né? As emoções de base, que daí é o nojo, o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, a surpresa e o menosprezo, né? Menosprezo, que é um mais recente. Então, se vocês quiserem estudar um pouquinho mais também, ele auxilia bastante. Estudos bem atuais, e quem ainda não teve a oportunidade de assistir o filme Divertidamente, ele explica de forma lúdica, até para assistir com as crianças, né? Que é uma animação e tem cada um dos personagens com as características, tanto as expressões corporais, né? O fogo na cabeça, né? Da raiva, a gente perde a cabeça, a gente esquenta a cabeça. É bem legal mesmo. Então, também uma outra sugestão. É isso aí. Pois, Josi. Não, era isso aí. Então, a gente precisa das emoções para tudo. Então, a gente precisa desenvolver habilidades socioemocionais e passar para as nossas crianças. Aí tem outra coisa que eu peguei, só anotei aqui, só para não esquecer, porque a gente quer expandir o vocabulário emocional das nossas crianças, né? Mas como fazer isso? Que foi um dos temas nossos aqui. Ler, né? Ler vários livros que falam sobre essas competências socioemocionais, fazer brincadeiras de faz de conta. Eu estou triste, ou eu estou com raiva, e agora o que eu faço? Né? Fazer essas brincadeiras de faz de conta, assim como brincar de casinha, né? Trabalha essas habilidades, né? Então a gente precisa trabalhar o faz de conta, conversar sobre o que ele está sentindo, se é bom, se não é, como é que é legal sentir isso, não é legal, né? Trabalhar isso e ser um exemplo, né? Se eu consigo lidar bem com as minhas emoções, meus filhos vão aprender isso, meus alunos vão aprender isso, né? Então é muito legal. Até em sala de aula eu acho muito engraçado que eles copiam muito a gente, né? Aí eu digo, olha, isso não foi muito gentil, você não foi muito gentil com seu amigo. Aí outro dia eu estava ouvindo o outro amiguinho falar, olha, você não foi gentil, você não foi gentil. Então legal. É assim, a gente vai falando, né, repetindo, e as crianças vão absorvendo isso. Isso é muito importante, né? E vai ser trabalhado, né, a vida toda. Né? A gente vai aprendendo desde a infância e vai aprendendo a trabalhar essas habilidades, desenvolvendo, né? Porque é sempre um desenvolver, não é uma coisa completa, a gente vai desenvolvendo. Né? Por que tem muita briga hoje no trânsito? Por que tem muitas, né, pessoas que homicídios, enfim, N coisas, N atrocidades, por causa da redução do vocabulário emocional, né? Então, as habilidades socioemocionais não foram desenvolvidas, né? São tudo muito reduzido. Então, já vamos começar desde o começo, desde a infância mesmo, desde tenra idade, já falar, olha, você está triste, isso aí é tristeza, isso aí mas vai passar, isso aí você vai ficar bem, isso aí é raiva. Trabalhar todas as emoções, explicar, nomear e validar. Isso é muito importante. A Ana P. elogiou a live também. A Jaque botou também. Obrigada. Legal, meninas. Vocês arrasaram. Então, muito obrigada. Que lindas. Vocês. Gratidão pela participação de todos. Gratidão imensa. Isso é muito importante para nós, a presença de vocês. Obrigada a todos. E até quinta-feira que vem, né, às 8 horas. Tem muita surpresa, muita, tá? Não percam, quem estiver na live vai ganhar presentes. Olha só, bem legal. Gente, fiquem com Deus, gratidão imensa. Bom final de semana, boa início de semana que vem e esperamos vocês quinta-feira. Beijo, fiquem com Deus. Tchau.